Eu sou João Mota, sou interno de Oncologia do IPO de Lisboa e venho apresentar-vos os nossos resultados em nome deste grupo de pessoas que trabalhou comigo. Portanto, isto é o programa. As nossas sociedades têm experimentado nos últimos anos um envelhecimento marcado. Sabemos que o cancro é a principal causa de morte na faixa entre os 60 e os 79 anos de idade. Aqui as pessoas com mais de 65 anos concentram 50% de todos os casos de cancro e 70% da mortalidade por cancro. O cancro da mama é o cancro mais comum nas mulheres em todo o mundo. A sua incidência aumenta de forma significativa com a idade e é um problema de saúde pública com 1.700.000 novos casos todos os anos e 520.000 mortes por ano. O cancro de mama nas mulheres mais idosas, classicamente e conforme descrito na literatura, tem uma biologia tumoral menos agressiva, ainda que se apresente em fases mais avançadas da doença, em estadios mais avançados. Tem uma menor probabilidade de tratamento de acordo com as guidelines, apesar de sabermos que os benefícios são sobreponíveis aos das mulheres mais jovens, de que o subtratamento tem um efeito nefasto quer em termos de sobrevivência livre de progressão, quer em termos de sobrevivência global, e de que não há diferenças nas respostas ao tratamento das toxicidades e mortes tóxicas. Estas mulheres são ainda assim subrepresentadas nos ensaios clínicos e, além de que, sendo altamente selecionadas, podem não ser representativas da nossa realidade. A realidade em Portugal é insuficientemente conhecida, não existe, do meu conhecimento, nenhum trabalho publicado nesta área e, sendo assim, o objetivo do nosso trabalho era descrever as características demográficas e clínicas nas mulheres com mais de 80 anos tratadas na nossa clínica da mama, bem como descrever e analisar os respectivos padrões de tratamento. Assim, desenhámos um estudo descritivo, retrospectivo, monocêntrico, que se focou num período de 30 meses entre janeiro de 2011 e junho de 2013. Começámos por extrair do programa informático as doentes que tinham mais de 80 anos à data da primeira consulta, revimos manualmente os processos e selecionámos as doentes com cancro de mama com confirmação histológica que receberam tratamento na nossa clínica da mama. Recolhemos as características demográficas e clínicas e fizemos um tratamento estatístico simples com base no programa Microsoft Excel. De um total de 262 processos, revimos 150 doentes que cumpriam os critérios de inclusão. Como vemos na distribuição das idades, a grande maioria tinham entre 80 e 90 anos de idade, e o subgrupo dos 80 aos 85 anos de idade mais representado, com 48%. Relativamente ao performance status das doentes, a grande maioria tinham performance status entre 0 e 1, 63%, e 87% das doentes tinham performance status igual ou inferior a 2. Relativamente às comorbilidades, 89% das doentes tinham qualquer comorbilidade. As comorbilidades mais frequentes eram a hipertensão, a dislipidemia, a doença osteoarticular degenerativa e a diabetes, e a referir ainda que 6% das doentes tinham história prévia de câncer de mama, fosse homolateral, fosse contralateral. Ainda assim, o score de Charlson mediano foi de 6, relativamente baixo, com um mínimo de 6 e um máximo de 11. Relativamente à apresentação, 68% das doentes apresentaram-se com uma mamografia anormal ou suspeita, um quarto das doentes com uma tumefação mamária palpável e apenas portanto, 2% com uma tumefação na axila e 4% com uma lesão ulcerada. Relativamente ao subtipo histológico, 81% das doentes, portanto, o tumor era carcinoma invasivo sem outra especificação, 9% de carcinomas lobulares invasivos e os outros subtipos mais raros corresponderam a 10% da nossa amostra. Relativamente ao grau tumoral, 78% das doentes eram grau 1 ou grau 2, apenas 11% grau 3 e 11% em que o grau tumoral não tinha sido determinado. 88% das doentes tinham receptores hormonais positivos, 10% eram triplos negativos e a positividade ou amplificação do HER2 ocorreu em 18% dos casos. De referir ainda que 21% das doentes não tinha sido determinado o status do receptor da progesterona, o que poderá influenciar os restantes resultados. Relativamente ao estadiamento, 6% das doentes apresentaram-se em estádio 4 ao diagnóstico e 77% das doentes em estádio 1 ou estádio 2 na altura do diagnóstico. Portanto, o estádio 3 foram relativamente mais raros. O tratamento inicial realizado foi cirurgia em 69% das doentes, tratamento neoadjuvante com quimioterapia em 1% das doentes, hormonoterapia em 10% das doentes e radioterapia em 9% das doentes. Relativamente às doentes operadas, corresponderam a 71% do total das doentes. A cirurgia da mama foi uma cirurgia conservadora em 34% das doentes,
foi uma mastectomia simples em 21% e radical modificada em 44%. Relativamente à abordagem da axila, 48% das doentes fizeram pesquisa do gânglio sentinela, 47% fizeram esvaziamento axilar e houve 5% das doentes que não fizeram qualquer abordagem da axila. Relativamente ao tratamento complementar, as doentes que fizeram cirurgia conservadora da mama, portanto que foram 34% das doentes operadas, destas 86% receberam radioterapia adjuvante. Relativamente às doentes que fizeram a abordagem da axila na cirurgia, portanto que foram 94% das doentes operadas, em 44 delas os gânglios eram positivos e destas 14% receberam quimioterapia adjuvante e 84% receberam radioterapia adjuvante. Na globalidade, a quimioterapia adjuvante foi emprego em 4% de todas as doentes operadas e de referir que nas doentes com receptores hormonais positivos, 96% receberam alguma forma de hormonoterapia, fosse em contexto neoadjuvante, fosse em contexto adjuvante, e das 18% de doentes com positividade ou amplificação HER2, 7% receberam trastuzumab em contexto adjuvante. 9,3% das doentes progrediram após o tratamento inicial, um total de 24 doentes, 16% do total faleceram, mas apenas 4% por causa relacionada com a progressão da doença e uma doente por um motivo relacionado com o tratamento, uma neutropenia febril secundária à quimioterapia. A maioria das doentes que faleceram por motivos não relacionados com a sua doença ou o tratamento. Passando à discussão, portanto, apesar de tudo, na nossa amostra, relativamente à literatura, tivemos bons performance status das doentes, o que poderá indiciar um viés de referenciação das doentes, de referenciação das doentes mais saudáveis ou menos doentes à clínica da mama. Tivemos uma elevada prevalência de comorbilidades, mas apesar de tudo uma baixa prevalência de comorbilidades graves, com scores de Charson, apesar de tudo, relativamente baixos, o que mais uma vez pode concorrer para este viés de seleção para a referenciação, mas também provavelmente há algum subdiagnóstico e subregistro no processo clínico. A maioria das doentes apresentou-se com uma mamografia anormal ou suspeita, o que é um bocadinho difícil de compreender, uma vez que nesta faixa etária não está taxativamente recomendada a realização da mamografia de rastreio. Poderá ter que ver com insuficiente registro do motivo de realização da mamografia, algumas delas terem sido, na verdade, mamografias diagnósticas e não de rastreio, mas apesar de tudo podemos concluir que houve relativamente poucas doentes que se apresentaram com tumores locorregionalmente avançados ou metastáticos. A biologia tumoral foi em linha com o esperado e publicado na literatura, quer nos subtipos histológicos, quer no grau de diferenciação tumoral e na positividade dos receptores. Relativamente ao estadiamento clínico, ao contrário daquilo que está publicado na literatura, tivemos uma elevada percentagem de estádios iniciais, com estádio 1 e 2 a corresponder a 77% do total das doentes. O tratamento cirúrgico foi emprego em 71% das doentes, apenas 34% fizeram cirurgia conservadora e 48% pesquisa do gânglio sentinela, e, portanto, as 5% das doentes que não fizeram qualquer abordagem da axila foram todas submetidas a radioterapia. Relativamente ao tratamento complementar, das doentes que fizeram cirurgia conservadora, 86% fizeram radioterapia adjuvante, das doentes com receptores hormonais positivos, 96% fizeram hormonoterapia, e das doentes com amplificação do HER2, 7% fizeram trastuzumab. No grupo de doentes com gânglios positivos, 14% fizeram quimioterapia e 84% radioterapia adjuvantes, e, portanto, na globalidade, apenas 4% das doentes, que é relativamente pouco, fez quimioterapia adjuvante. O seguimento é relativamente curto para uma doença que tem frequentemente recidivas relativamente tardias. A maioria das doentes falecidas faleceu por causas não relacionadas, o que é também de acordo com o que está publicado na literatura, portanto, com 25% das doentes falecidas apenas por motivos relacionados com a doença. E obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Começo sempre eu. João, porque alguma razão ou tinha a ver com o estadio inicial das 18% que eram HER2 positivo e que teoricamente tinham indicação para fazer trastuzumab, 7%? Por causa da doente, tem a ver com o estadio, porque tinha estadios uns eram inferiores a 1 centímetro? Pronto, eu penso que isso tem sobretudo que ver com a fraca evidência na utilização de trastuzumab, a comorbidade cardíaca, e, portanto, não se prendeu propriamente com recusa da doente, apesar de muitas vezes essa recusa não estar documentada no processo e, portanto, não ter sido feita uma avaliação formal, mas penso que foi por iniciativa, portanto, um déficit de oferta desse tratamento por iniciativa do médico ou da instituição.
Habitualmente, as terapéuticas adyuvantes é para evitar, para mellorar o intervalo libre de doenza e para aumentar a sobrevida. Achas que nestas doentes, já con esta idade, o uso de trastuzumab coa toxicidade que iso produce vai ter algún beneficio? Eu acho que o benefício adicional... curiosidade, non é? Porque simplemente non é porque a doente posa ter un estado geral excelente, que sabemos que há doentes con 80 anos que teñen un estado geral excelente, mas a título, cando é metastizado, temos unha doenza para tratar, a título adyuvante, fica aí un bocadinho na dúvida. Estou inteiramente de acordo. Portanto, a maior parte das séries na literatura analisaram doentes com mais de 65 anos e, portanto, nós focámos num subgrupo muito pequeno das mulheres com mais de 80 anos e eu concordo inteiramente consigo de que neste subgrupo o ganho adicional de sobrevivência livre de progressão e de sobrevivência global, quer com a quimioterapia, quer com o trastuzumab, serão marginais e provavelmente aquilo que nós vemos, e a nossa série confirma, é que 75% das doentes que faleceram, que foram apesar de tudo um pequeno grupo, faleceram por causas não relacionadas com o seu câncer de mama. E portanto eu estou inteiramente de acordo. Eu acho que o Herceptin e a quimioterapia, portanto que incluo no mesmo pacote, devem ser utilizados de forma muito parcimoniosa em doentes com um excelente estado geral, sem comorbilidades e que têm, apesar de tudo, aos 80 anos, se calhar ainda 10 anos de vida pela frente. Mas esse grupo a quem foi oferecida a quimioterapia ou o trastuzumab foi de facto um grupo muito pequeno, muito selecionado. Muito obrigado.